Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos iniciar agora a nossa última aula do módulo de Organização, Planejamento e Processos. E como eu venho fazendo nas últimas aulas, vamos revisar um pouquinho daquilo que a gente viu até aqui, porque é um caminho que a gente está trilhando, né? Então é importante que a gente entenda a importância de cada fase, de cada assunto que a gente tratou aqui. Na primeira aula, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre organização, os benefícios de sermos organizados, o que isso traz para a nossa vida, né? Algumas formas de nos organizarmos melhor, para entendermos aquilo que a gente quer, né? Porque a gente se organiza, né, para a nossa vida cumprir alguma coisa, certo? E a gente começou a caminhar para ver isso. Afinal, o que eu quero? Como que eu vou chegar lá? E aí foi nossa segunda aula que a gente conversou sobre planejamento, objetivos, né? E aí entendemos objetivos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, né? Como que a gente poderia fazer para organizar dessa forma aquilo que a gente quer para nossa vida, tanto para nossa vida pessoal quanto para nossa vida profissional, né? A gente viu cada detalhe de como pode ser feito. E aí na outra aula a gente deu ênfase a como a gente vai atingir esses objetivos que a gente colocou lá na primeira aula, na segunda aula. A gente falou sobre as metas, como nós colocamos metas, né? Falamos sobre as metas SMART, o que aquelas metas devem ter, a gente falou nos objetivos e falamos nas metas, o que elas devem ter, né? Para elas serem atingidas bem, para a gente conseguir chegar lá onde a gente organizou, onde a gente planejou, né? E a gente viu também que dar um passo atrás às vezes é necessário e tá tudo bem se a gente descobrir no meio do caminho que não era nada daquilo que a gente queria, mas é importante que a gente se planeje para a gente chegar lá aonde a gente quer. Dei alguns exemplos na minha vida pessoal e assim como eu fiz, você também pode fazer, né? Não é difícil, não é uma coisa assim, meu Deus, precisa ser muito organizado para isso. Eu dou aula aqui para vocês, me considero ainda no meio do caminho dessa questão de ser organizada. Sou muito organizada para algumas coisas e não sou para outras, né? E às vezes isso tem a ver com fases da vida também. Eu tinha um certo tipo de organização, né? Um certo tipo de planejamento antes, por exemplo, eu até falei isso de ter filho, e hoje em dia minha vida mudou completamente. Então eu precisei estabelecer novas rotinas para que eu pudesse ser produtiva e mais organizada e colocasse os meus objetivos, meus novos objetivos no papel e com um planejamento devido, tá? E essa foi a aula número 4, rotina e produtividade, né? Como é o nosso dia a dia, como fazer para ele ficar mais produtivo, para eu conseguir pensar no que eu quero e no que eu preciso fazer naquele dia, né? E colocar isso em prática. Como que eu vou fazer isso? Tudo isso foi na nossa última aula. E aí eu falei lá no final da aula que a gente ia conversar um pouquinho hoje. Um pouquinho mesmo. Essa aula vai ser até menor do que as outras. Porque a gente vai falar sobre... Eita! Peraí, que a aula anterior toda tá aqui. A gente vai falar sobre hábitos, tá? E aí, passando aqui pelos slides, eu vi que a gente falou sobre a técnica Pomodoro, lembra aí? Vocês curtiram? Já conheciam? Pretendem aplicar na vida de vocês? Montando essa aula aqui, eu lembrei dessa técnica Pomodoro que eu já usei muito e eu pensei em voltar a usá-la para algumas atividades que eu acredito que vai dar super certo nessa minha nova organização de vida, como eu falei com vocês, que eu tô fazendo, que eu tô montando, e posso até dizer que essas aulas me motivaram, né, a procurar materiais que eu já tinha sobre isso, para eu ver onde eu estou errando e no que eu posso melhorar. E eu tenho colocado em prática isso nas últimas 3 semanas, principalmente. Eu tô mudando muita coisa na minha vida e tô me organizando mais. E aí eu lembrei da técnica Pomodoro e eu acho que ela pode ser útil nesse momento também. Tá? Para quem tá começando, ela super vai ser útil, mas depois que a gente já pega o ritmo, né, às vezes a gente precisa voltar às antigas práticas para as coisas voltarem ao seu devido lugar. Mas, sem enrolar mais, né, tudo bem que tudo que eu falei até agora foi legal, essa revisão foi bem bacana pra gente entender um pouco dessa aula, né? A gente vai falar hoje sobre hábitos. Cadê o slide dos hábitos? Aqui. Eita!
nós vamos falar sobre hábitos. E aí você pode perguntar para mim, o que são hábitos, Tati? Eu já começo dizendo aqui que um hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente. Gravem essa palavra, subconscientemente. Isso é o hábito, aquilo que a gente faz, tá? E aí a gente vai ver a diferença aí de rotina para hábito, mas coloquem em mente isso, tá? É um comportamento que se repete regularmente, já tá dentro da gente, a gente já faz dessa maneira inconscientemente, a gente simplesmente faz. Tudo que a gente simplesmente faz, que a gente não se organiza para fazer, é um hábito, tá? Rotinas, elas são intencionais. Hábitos são não intencionais. Ou você, se você achar melhor para colocar a frase, você pode colocar aí: hábitos não são intencionais ou hábitos são não intencionais. Ou seja, a gente não tem intenção de fazer aquilo. A gente simplesmente faz. E isso é uma construção de vida, tá? A gente pode usar o nosso histórico de vida, a nossa vida, olhar. Alguns hábitos podem ser herdados, né, de uma rotina de uma casa, né? Uma rotina intencional, ela vai criar hábitos, né? O hábito, ele tem várias rotinas dentro de si. E aí, o hábito, a gente pode pegar um hábito da família, né? Que a gente pode aprender dentro da nossa casa. A gente pode também criar um hábito de acordo com aquilo que de algo que a gente queira, né? A gente vai ver mais sobre isso, não fiquem nervosos. Mas as rotinas, elas são intencionais. Eu vou olhar para minha lista de atividades lá no Todoist, se lembram lá da nossa última aula, né? Eu vou olhar para minha agenda e lá vai ter toda a minha rotina, tudo que eu preciso fazer durante o dia, né? O hábito é aquilo que eu vou fazer e eu nem vou precisar anotar, porque já é natural, né? Então, na sua rotina pode ter lá acordar, né? Você vai ter lá, você sabe a hora que você acorda, o horário de acordar, né? Que na sua rotina vai estar simplesmente porque você precisa colocar um despertador, precisa definir um horário para você acordar. E aí você pode colocar lá na sua rotina, tomar café da manhã ou ir trabalhar, sei lá. E você vai fazendo coisas entre uma atividade e outra da sua rotina, coisas que você sempre faz. E isso é um hábito, tá? Então eu vou acordar e vou escovar meu dente. Escovar os dentes pode ser, é um hábito, né? Se você faz, não tem intenção de fazer aquilo, você simplesmente faz, né? Aquilo é um hábito, né? Passar roupa. Tem gente que tem o hábito de passar roupa antes de sair, tem gente que não tem, tá? Isso pode estar dentro da rotina? Pode, se for uma atividade intencional. Preciso passar roupa essa hora aqui, porque vai ser antes, dentro da hora de sair. E aí, às vezes, você nem coloca isso na sua rotina, porque isso pra você já é tão natural. Preciso passar roupa antes de sair. E aí, isso se torna um hábito, ok? A rotina é parte da criação de um hábito. Nem todas as rotinas são hábitos. Porém, todos os hábitos possuem rotinas, tá? Então, nem todas as rotinas vão ser hábitos, tá? Eu tenho rotina, sei lá, às vezes até criar o hábito vai demorar muito tempo dentro da rotina, tá? Porque a rotina, ela vai ser intencional, tá? Nesse momento eu vou parar aqui e vou, sei lá, me alimentar, né? Vou almoçar, tá? Dentro disso daí, você vai ter uma rotina de, vou fazer a minha comida, ou eu vou comprar a minha comida, tá? Quando aquilo entrar na sua veia, vai virar um hábito. Depois de muito tempo fazendo a mesma coisa, se você sempre vai fazer aquilo vai virar um hábito. Dentro do hábito há rotinas. A rotina hábito de se alimentar bem. Vai ter a rotina de você cozinhar sua própria comida, de você pedir aquela comida num delivery saudável, tá? Ou de você não comprar alguma coisa, tá? Então, a rotina, ela vai ser a parte da criação de um hábito. O bom é que tudo que a gente quer e que a gente gosta de fazer virem hábitos. É por isso que a gente estabelece a rotina. Depois de um tempo, aquilo como rotina vai virar um hábito, porque vai ser feito sem você precisar anotar, sem você precisar ficar se relembrando, já vai estar na veia, já vai estar correndo ali junto com o seu sangue, aquilo que você precisa fazer.
vamos ler esse slide aqui. As rotinas, deixa eu colocar aqui um olhinho, que eu agora aprendi a fazer um negócio aqui, gente, ó. Pá. As rotinas são intencionais, portanto, basta escolhermos intencionalmente outra ação para a rotina ser quebrada, né? A rotina, ela pode ser quebrada, né? Eu não quero mais fazer aquilo, não vou fazer aquilo hoje, né? Eu coloquei aqui que eu preciso trabalhar, mas eu não vou, resolvi que não vou, tá? Por isso a dificuldade de começar uma nova dieta, ou começar exercícios físicos, ou estudar para algo que não temos conhecimentos. A rotina de estudos de vocês nesse curso, como que tá? Né? Vocês estabelecem ali na rotina que naquele dia, aquela hora, vocês vão assistir essa aula. E isso pode ser de dia, de tarde, de noite, de acordo com o que for melhor para vocês. Afinal, essa aula é gravada, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade de sentar, e às vezes eu posso até dizer para vocês agora que alguns de vocês podem até ter resistência em assistir essa aula, né? Pode falar assim, ai meu Deus, hoje ainda tenho que assistir aquela aula lá do Chance, né? Na caramba, porque não tá dentro dos hábitos de estudar, né? O hábito, vocês não têm o hábito de estudar, tá? Não tô falando de todo mundo, tô falando de algumas pessoas, e tá tudo bem, às vezes a gente não tem. Quando a gente começa, né? Imagina, sei lá, alguns de vocês podem ter terminado ai meu Deus, qual é o nome agora? Os estudos, vou falar assim, porque eu não sei se chama mais segundo grau, ensino médio, basta pesquisar, né, gente? Até hoje eu não fiz isso, mas vamos lá. Alguns de vocês perderam, às vezes, a rotina do estudo, né, o hábito de estudar, porque já estudavam há muito tempo, sei lá, sei quantos anos que dura o ensino fundamental, o ensino básico aí, e pararam, e agora tem que voltar a ter na rotina o estudo, né? E até isso entrar em vocês, virar hábito, estudar, vai demorar um tempo. Então vocês vão ter que anotar e pensar que amanhã, naquele dia, naquela hora, vocês vão ter que parar para assistir a aula do Chance. Até isso virar um hábito. Talvez já tenha virado, talvez ainda não. É diferente de uma pessoa para outra, tá? E o prazer que você vai ter em fazer aquilo, porque o hábito, ele tá ligado a uma coisa que a gente queira fazer muito, que a gente precise fazer muito, tá? Ele foge um pouco da obrigação, né? Porque quando for obrigação, aquilo ainda vai ser uma rotina. Quando aquilo já passar a ser parte de você, como algo que você sabe que não tem como fugir, ou que entre, eu digo na sua mente, tá? Não é que você fica pensando, não quero fazer aquilo, você simplesmente faz, que é quando vira o hábito, você tem que colocar na rotina, tá? Então, estudar vai ter que estar lá na rotina, começar a me alimentar bem, vai ter que estar lá na rotina, comprar alimentos saudáveis, cozinhar comidas saudáveis, vai ter que estar na rotina até que vire um hábito, ok? E aí, quando ele virar hábito, não dá para ser quebrado, tá? É igual a rotina. A rotina eu posso escolher não fazer alguma coisa, o hábito não, já vai estar dentro de mim. E aí, vamos lá. Mas, quando a gente fala de hábitos, a gente tem bons hábitos, né? A gente pode falar de hábitos bons e hábitos ruins, né? Todo mundo tem hábitos bons e hábitos ruins. E aí, nessa aula, eu quero focar na construção de bons hábitos, tá? Eu não quero falar muito de ruins, porque isso é muito pessoal. O hábito ruim, ele pode ser uma coisa que não seja ruim, mas que esteja atrapalhando a sua vida, né? Cada um tem a sua vida, a sua rotina, cada um tem sua forma de viver aí. Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é hábito. É errado. Hábito foi ótimo. E o que é errado. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês que é ideal que vocês construam bons hábitos. E o que são bons hábitos? Bons hábitos para a vida de vocês. Vocês olhem para a vida de vocês, o que seria bom? Estudar é um bom hábito para minha vida? Porque eu tô numa fase que eu preciso muito estudar, entendeu? Me alimentar é um bom hábito? Acho que é para todo mundo, né? Mas talvez para umas pessoas mais do que as outras, porque algumas pessoas têm um hábito ruim, de uma alimentação ruim, vamos dizer assim. O hábito de comer coisas ruins. E aí ela precisa melhorar. Já outras têm uma alimentação mais equilibrada, não estão com foco nisso. Então, o bom hábito, ele pode ter alguns bons hábitos, algumas coisas que sejam bons hábitos para todo mundo, mas tem algumas pessoas que vão ter melhores hábitos
de acordo com a sua vida. Vão olhar pra sua vida e o que vai ser um bom hábito pra mim nesse momento. Tá? Então eu não tô aqui, até uns exemplos que eu vou dar, eu não tô aqui pra dizer que você precisa fazer isso, tá? Você tem que olhar pra sua vida e ver o que se encaixa, tá? E aí eu posso dizer o que são bons hábitos. Ao praticar atividades físicas é um bom hábito pra todo mundo, né? Mas eu não sei se vai ser pra sua vida agora, tá? Mas ser grato é uma coisa que é boa pra todo mundo. Dormir bem e ter um sono de qualidade é uma coisa boa pra todo mundo, tá? Isso aí eu posso dizer por experiência, porque eu sempre dormi bem. E aí quando eu tive meu filho, privação de sono foi uma coisa que mais pegou pra mim. Pra mim foi... Agora já tá muito melhor. Não vai voltar a ser como era antes. Acho que nunca mais. Mas já tá muito melhor. Então, pra mim, dormir bem é importante para que eu consiga trabalhar bem no dia seguinte. Ter um sono de qualidade, pra mim, é importante. Então, eu já tinha esse hábito, né? Um hábito que foi quebrado e eu tive que estabelecer aí uma nova rotina, né? Para que eu conseguisse ter aí pelo menos umas boas horas bem dormidas, né? Porque... isso é comprovado, gente. Dormir bem é bom pra todo mundo. Se você dorme bem, o seu organismo funciona melhor, a sua mente funciona melhor, né? Então a gente considera que seja um bom hábito pra todos, tá? Mas olha aí pra sua vida. Uma alimentação saudável, a mesma coisa, né? Ninguém chega aos 80 anos tomando Coca-Cola e Coca-Cola é muito bom. Eu tomo, gosto, amo. Mas, e comendo, sei lá, salgadinho todo dia. Seu organismo não vai segurar isso. Então, a gente pode ter aí uma rotina de uma alimentação saudável para que isso vire um hábito, né? E... parei o vídeo aqui para dar uma tossidinha. E colocar isso na nossa vida, né? E aí você deixa Coca-Cola para o fim de semana, né? Como eu faço. Embora de vez em quando a gente dá uma furadinha, né, durante a semana, a gente tem essas coisas, né? Mas, às vezes, para uma pessoa, um hábito de... que eu tô querendo dizer, que às vezes para uma pessoa criar esse hábito de alimentação saudável vai ser muito mais necessário do que para outra, ok? Beber água. Hábito super saudável. Olha a minha garrafinha aqui, ó. Anda comigo. Aí você pode falar, Tati, eu quase não bebo água. Meu filho, até o dia que você tiver uma crise de rim de madrugada, como eu tive. Sem ter dado nenhum alerta. Eu simplesmente acordei com muita dor, muita dor. Quase morria. Não sei se algum de vocês já teve isso, de expelir pedra. Gente, é uma dor que não existe. Sei lá. Acho que eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. E olha que eu tenho um histórico bom de dores, hein? E foi horrível. E aí eu tive que criar o hábito de beber água. Aí nunca mais aconteceu comigo. Eu nunca mais tive crise de rins. Porque o meu problema era que eu não bebia água. E eu passei a beber. Então beber água é um bom hábito para todo mundo, né? Então a garrafinha me acompanha. Porque se eu não trouxer ela para cá, hoje não é um dia que tá muito quente. Então quando tá muito calor, meu corpo pede. Por eu já ter esse hábito de beber água, meu corpo pede. Quando não tá, eu já tenho meu hábito de trazer minha garrafinha, levar ela pra onde for e beber a minha aguinha, tá? Meditar para algumas pessoas funciona como um bom hábito. Fazer pausas regulares e programadas. Lembra lá do Pomodoro? Tá? O Pomodoro, não sei se vocês lembram do vídeo, ele foi um estudo que foi feito, que viu que essas pausas eram importantes para que a nossa produtividade melhorasse, para que a nossa rotina fluísse bem de trabalho. Né? A nossa rotina de trabalho fluísse bem, né? Faz bem pra gente fazer umas pausas durante o dia, naquilo que pra gente não ficar naquilo o tempo todo. E cultivar laços sociais positivos, tá? Quanto é agradável você ter o hábito de ter uma conversa legal com alguém no fim do seu dia, né? De uma pessoa, de um amigo, de um marido, um namorado, uma namorada, né? Você ter esses laços sociais positivos, isso é um bom hábito, a gente considera. E aí eu poderia listar muitos outros. Eu só quis dar um exemplo aqui para vocês de alguns bons hábitos e para vocês fazerem esse exercício de olhem para a vida de vocês, tá? E vejam quais hábitos eu tenho bons e quais hábitos eu tenho ruins. Um hábito ruim, ele vai estar te prejudicando, ele não vai estar te fazendo bem. Eu tenho o hábito de dormir até meio-dia, de dormir muito. Isso, mas você falou aí com sono de qualidade, mas isso está fazendo bem para sua vida? Tá?
Que horas você vai dormir? Você consegue produzir nesse meio tempo? Você está conseguindo dar conta das suas atividades? Acordando meio-dia todo dia? Tá fazendo bem pra você? Se tiver, ok. Quem sou eu pra me meter no hábito de alguém? Mas pra maioria das pessoas, dormir até meio-dia não faz bem, né? Você perde metade do seu dia, que você poderia estar fazendo muitas coisas produtivas, coisas lá para atingir os seus objetivos lá da aula anterior, e não está fazendo, tá? Então, olhe para sua vida, veja o que são bons hábitos, o que são maus hábitos, e se você vê necessidade hoje de mudar esses maus hábitos, ok? E aí eu vou dar aí umas dicas pra gente cultivar bons hábitos. Porque não basta a gente querer, né? A gente precisa de uma motivação para isso também. A primeira dica é reflita sobre o seu dia a dia, que eu acabei de falar aqui. Eu sempre me antecedendo aos slides, né? A gente precisa refletir sobre o nosso dia a dia. Vou me estender um pouco aqui, porque já que eu falei por falar, porque tinha que falar, eu achei importante falar. Mas já que tem aqui como tópico, vamos lá. A gente falou sobre organização, a gente falou sobre objetivos, né? Sobre planejamento, e os objetivos que a gente quer alcançar e como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai organizar isso e como que a gente vai estabelecer as nossas metas, tá? Então, e a gente também falou sobre rotina e produtividade. Olha para tudo isso na sua vida hoje, tá? Olha para os seus objetivos, curto prazo, médio prazo, longo prazo, tá? Olha para sua vida, tá? E aí você lista aí o que são os seus bons hábitos. Não vai ser nosso exercício de hoje, tá? Podem ficar tranquilos. Mas vocês podem listar o que são bons hábitos, o que eu tô fazendo que tipo super funciona para a vida que eu quero ter, tá? E pro que eu quero atingir, pro que eu quero alcançar. Lista aqui, isso aqui são os bons hábitos. E aí você vai ter os hábitos ruins também. Quais são os maus hábitos? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu consiga ser essa pessoa mais organizada, para que eu consiga atingir os meus objetivos e metas, tá? E para que eu consiga cumprir a rotina estabelecida que eu preciso hoje, tá? E ser uma pessoa produtiva. Reflitam, tá? E façam essa lista, o que é bom e o que eu preciso mudar. Esse é o início de tudo. Estabeleça pequenos objetivos. Lembra que a gente conversou sobre objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo? Tá? A gente pode estabelecer pequenos objetivos para a gente transformar uma rotina em hábito também. Se, por exemplo, eu quero um hábito de me alimentar melhor, tá? Eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero o hábito de uma alimentação saudável. E aí você pode começar com pequenos objetivos. Sei lá, eu tenho café da manhã, almoço e janta. Entre essas principais refeições do dia, sempre dá uma fominha ali no meio, né? Um lanchinho. Você pode colocar assim, vou ter uma alimentação saudável, mas eu vou começar trocando os meus lanches por frutas. Tati, fruta não é um lanche, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, entre o café da manhã e o almoço, ao invés de eu comer aquele biscoitinho, aquele, sei lá, o que vocês comem, não sei, sinceramente, aquele pão, biscoito acho que é o que as pessoas mais comem, né? Pão é mais difícil, mas aquele biscoitinho, deu uma fominha, deixa eu ali pegar o meu biscoito. Troquem esse biscoito por uma maçã, um cacho de uvas de banana. Banana é fruta boa e barata. Eu gosto disso, adorei que meu filho ama banana, porque olha, falei, é isso mesmo, meu filho, banana sempre vai ter aqui em casa, né? Banana é uma boa fruta, alimenta, você não vai ficar com aquela fome lá, né? Porque tem frutas que a gente come que a gente continua com fome. Mas banana, uma maçã, sei lá, alguma fruta. Tira o lanche, troca o lanchinho, os snacks, né, por frutas. É um pequeno objetivo. Quando você conseguir esse, ok, agora eu vou, ou então trocar o refrigerante por suco natural. É um pequeno objetivo, né, na caminhada de se alimentar bem. É um pequeno objetivo, tá? Ou deixar de beber durante as refeições, né? É um pequeno objetivo. Para você pode até ser um pouquinho difícil, né? Mas se você começar assim, vou começar trocando lanchinho por fruta. Agora eu vou parar de beber líquido durante as refeições. Agora eu vou trocar o meu pão por um pão integral, tá?
Eu vou trocar o café com açúcar por o café sem açúcar. Vá colocando pequenos objetivos, tá? E aí, quando você vê, aquilo vai se tornando rotina. Um exemplo aqui, acho que há um bom tempo atrás, eu estava querendo me alimentar melhor. E aí eu comecei a fazer uns pequenos objetivos assim, não vou tomar mais Nescau de manhã, né, no café da manhã. Né? Eu consigo tomar leite puro, tem gente que não consegue, né? Mas eu não quero mais tomar Nescau de manhã. Então eu tirei, porque era um hábito ruim, era uma coisa que não me agregava em nada. Eu gosto muito de doce, então eu pensei assim, vou continuar comendo meu docinho depois do almoço, mas eu vou tirar o Nescau da manhã, porque é um açúcar que eu acredito que eu não vá sentir falta, tá? Nos primeiros dias a gente estranha, mas depois aquilo vira um hábito. E até hoje eu não tomo Nescau de manhã, muito difícil. Às vezes quando tá um friozinho no inverno, coisa que raramente tem por aqui, eu esquento lá, faço um chocolate quente de manhã, né? Às vezes para dar um gás no dia, mas é uma coisa muito rara. Entende? Então aquele hábito que eu tinha, que era um hábito de pegar o leite e botar o Nescau, era uma coisa que eu fazia inconscientemente, entendeu? Eu simplesmente fazia. Então, eu comecei com esses pequenos objetivos, tirei o Nescau, troquei o leite integral pelo desnatado, tá? Pra mim também, no começo você sente a diferença, depois não sente tanta. Essa coisa de trocar o lanche pela fruta, são pequenos objetivos. Aqui eu tô dando um exemplo de alimentação saudável, tá? Mas aplica aí pro hábito que você quer mudar, tá? Na sua vida, pro que você quer mudar na sua vida. Eu acordo no meio-dia, é um hábito horrível. Acordo muito tarde, acordo meio-dia todos os dias. Começa colocando o despertador para 11 horas no dia seguinte. A gente não precisa mudar de meio-dia para 7 da manhã tão bruscamente, tá? Ou 8, sei lá, qual horário que você julga que dá para acordar bem e fazer as suas coisas. Começa colocando para 11 da manhã, despertador. Fica aí uma semana nisso, depois para 10. Fazer exercícios físicos. Na academia eu lembro disso também, que eu queria, sei lá, conseguir fazer uma aula com a barra de tantos pesos. Sei lá, você começa com de 2 quilos, depois você vai pro de 3, depois você vai pro de 5, tá? Até você alcançar o de 7, o que você tá querendo, tá? A gente não precisa começar tudo de uma vez. Academia, eu quero ir à academia, mas eu odeio musculação, sei lá. Tá, começa indo fazendo esteira, você já vai estar lá, entendeu? Faz esteira, sei lá, ou o que você julga legal fazer, entendeu? E aí você começa, sei lá, vou fazer aqui meu spinning, que eu acho legal, que eu acho divertido, que é uma aula coletiva, e depois eu vou fazer meia hora de musculação. Tá? E depois você vai trocando. Vou trocar o spinning. Porque você vai criando o hábito, você vai vendo os benefícios que aquilo vai trazendo para sua vida. Tá? Porque traz benefícios. Bons hábitos trazem benefícios pra gente. Você pode gostar muito de acordar meio-dia, mas com o tempo você vai ver que você acordando, sei lá, 7, 8 da manhã, você consegue fazer um monte de coisas legais na sua vida. Tá? Um monte de coisas. Consegue se exercitar e aquilo vai fazer bem pra você. A gente vai ver um vídeo sobre o poder do hábito, que vai falar sobre isso, porque um bom hábito ele vai puxando outras coisas boas na sua vida, tá? Na construção de um bom hábito, isso vai puxando outras coisas boas na sua vida que você não teria se você não mudasse. Então é disso que a gente está falando, de quando a gente estabelece esses objetivos e que a gente vai alcançando pequenas conquistas, isso vai trazendo outras coisas boas na nossa vida. E que vai falar, putz, foi muito bom eu ter feito isso, foi muito bom eu ter mudado esse hábito, ok? Busque por inspirações. Eu quero alcançar aquilo, eu quero ter esse hábito aqui. Quem tem esse hábito aqui? Como que faz para chegar nesse hábito aqui? Vá pesquisar, é aquilo mesmo, de a gente ser louca ou louco de alguma coisa quando a gente está buscando aquilo. Tá? Se você está buscando sobre alimentação, ter uma alimentação saudável, vai ler sobre todo mundo que mudou a alimentação, quais os benefícios que trouxeram, que trouxe para a vida daquelas pessoas, né? Mudar aquela alimentação. Eu quero criar o hábito de acordar cedo. Vai assistir uns vídeos sobre, sei lá, o Milagre da Manhã. Tem um livro, Milagre da Manhã. Esse livro fala para as pessoas acordarem às 5 da manhã. Pra mim não existe esse milagre da manhã, mas para alguém pode ter. Vá procurar motivação para aquilo que você precisa
fazer, para aquilo que você julgue que seja um bom hábito para a sua vida, ok? E foque no longo prazo e celebre aquilo que a gente estava falando dos pequenos objetivos. Aos poucos você vai mudando, foca lá no longo prazo e vá celebrando essas pequenas conquistas que você conseguir alcançar. Tá? É sobre isso, é sobre a gente ver o que está melhorando na nossa vida e ficar feliz por causa disso, tá? Agora a gente vai assistir aquele vídeo que eu falei pra vocês, que é uma das leituras que eu vou recomendar logo depois que esse vídeo acabar. Eu vou recomendar algumas leituras para tudo que eu falei aqui nessas últimas aulas, mas foquem nesse livro, que ele é um resumo, nesse vídeo, que é um resumo do livro O Poder do Hábito, e vai falar mais sobre as recompensas, sobre tudo aquilo que a gente consegue alcançar de bom quando a gente muda nossos hábitos para melhor. Por incrível que pareça, no começo da década de 1900, apenas 7% dos americanos usavam pastas de dente. Foi aí que a Pepsodent teve uma ideia brilhante: adicionar alguns ingredientes que não mudavam absolutamente nada à limpeza dos dentes. Em apenas 10 anos, o número pulou para incríveis 65%. Então, o que foi exatamente que a Pepsodent fez? Ela simplesmente criou o hábito de escovar os dentes nos americanos. Um estudo descobriu que apenas 60% de todas as decisões que tomamos diariamente são realmente decisões. Os outros 40% são hábitos. Isso quer dizer que quase metade de todas as nossas decisões funcionam em uma espécie de piloto automático. É uma maneira que nossos cérebros encontram de economizar energia e garantir nossa sobrevivência. Mesmo tarefas complicadas que exigem muita concentração no começo, como dirigir, por exemplo, depois de um tempo se tornam muito mais simples e requerem menos esforço. Entender o que são os hábitos e como eles funcionam pode ser um fator determinante para mudarmos nossas vidas. Basicamente, todos os hábitos podem ser divididos em 3 partes distintas, mas interligadas, que formam um ciclo, mais conhecido como loop do hábito. Essas partes são uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa nada mais é do que um gatilho que dispara um sinal no cérebro para começar uma atividade, uma rotina. Pode ser um local, um objeto, um sentimento, uma pessoa, algo que ligue a chave do hábito. Em seguida, vem a rotina, uma atividade que é sempre realizada quando você se depara com a deixa. E finalmente, depois da rotina, vem a recompensa, uma espécie de prêmio ou sensação por ter realizado a tarefa. Quanto melhor ou mais prazerosa for a recompensa, maior será o desejo de se repetir a rotina, que ficará mais presa na memória, reforçando sua ligação com a deixa e com a recompensa. Em outras palavras, maiores serão as chances do hábito se repetir. Agora, você deve estar se perguntando: e quanto à história da pasta de dente? Bom, o que a Pepsodent fez foi entender o loop do hábito e aplicar seus princípios ao produto. Naquela época, as pessoas não viam os dentes amarelados como algo ruim ou indesejado. Aliás, eles eram muito comuns. Foi aí que a Pepsodent formulou a deixa perfeita que criava um forte desejo nos americanos. Além de reforçar que os dentes brancos e brilhantes eram mais bonitos e higiênicos, o grande motivo do sucesso foi a adição de ingredientes químicos, que não deixavam os dentes mais limpos, mas que davam a sensação refrescante e levemente ardida na boca. Esta sensação, ou esta recompensa, ficou fortemente associada à limpeza e à higiene, e garantiu o sucesso da marca no mercado por muitos anos. É por isso que toda vez que você está com os dentes sujos, você sente falta desse frescor na boca, e automaticamente pensa em escovar os dentes. Um fato curioso é que, anos mais tarde, outro elemento que não mudava em absolutamente nada a limpeza foi adicionado apenas para reforçar a sensação de limpeza, ao fazer o creme dental espumar na boca. Você consegue imaginar seus dentes limpos se a pasta não fizesse espuma? Ou então, se não houvesse aquela sensação refrescante na boca? Foi exatamente por este motivo que eles foram adicionados: reforçar o desejo pelo hábito. O mais importante de toda essa história é entendermos como os hábitos funcionam, para que possamos trazer os conhecimentos para as nossas vidas, tanto para criarmos novos hábitos, quanto para mudarmos antigos hábitos indesejáveis. Vamos dizer que você queira praticar hábitos mais saudáveis. Então, você decide que irá caminhar todos os dias. Como nós acabamos de ver,
O segredo é criar uma forte conexão entre a deixa e a recompensa que estão associadas ao hábito. No caso da deixa, você poderia combinar diversos fatores para criar uma deixa bem clara, como um horário específico, algum objeto e uma determinada atividade antecessora que emita um sinal para o cérebro. E para criar o grande anseio em realizar a tarefa, você deveria associar a rotina à recompensa prazerosa que você terá ao terminar a sua caminhada, como por exemplo, a sensação de dever cumprido, o bem-estar, a dose de endorfina no corpo, as calorias queimadas ou quem sabe até um prêmio como um pequeno chocolate. Por isso, quem quiser criar um novo hábito não deve focar na rotina, mas sim na forte conexão entre a deixa e a recompensa que estarão associadas ao hábito. Para mudar um hábito, a regra de ouro é a mesma. Você vai precisar de uma dose extra de disciplina e força de vontade, porque vai continuar havendo desejo pela recompensa que está no fim daquele loop do hábito. O grande segredo, entretanto, é continuar atendendo ao desejo. Mantenha as mesmas deixas e recompensas, mas substitua a rotina. Vamos supor que você deseje parar de fumar. Você não pode achar que o anseio por fumar irá simplesmente sumir. Você deve continuar atendendo ao desejo do corpo, mas de uma forma menos prejudicial à sua saúde. No caso do cigarro, ao sentir a necessidade de fumar, mude a rotina. Encontre outras maneiras que te satisfaçam, que te deem prazer ou que aliviem o estresse. Experimente pastilhas de nicotina, algum alimento mais saudável ou pratique atividades físicas. O importante é fornecer a mesma recompensa de uma outra maneira. Outro fato muito interessante sobre os hábitos é que alguns deles são capazes de desencadear uma sequência de mudanças positivas em nossas vidas. Eles são conhecidos como hábitos angulares. É por isso que muitas pessoas que começam a praticar atividades físicas regularmente conquistam resultados positivos em outras áreas de suas vidas. Elas começam a se alimentar melhor, elas mudam seus hábitos em relação ao sono, diminuem o cigarro, o álcool e têm até mudanças no comportamento, se tornando pessoas mais pacientes e dispostas. A razão pela qual o hábito angular funciona é que ele fornece pequenas vitórias, pequenas sensações de sucesso que são mais fáceis de serem atingidas e que fazem você acreditar que conquistar a mudança em outras esferas da vida também é possível. Agora que você sabe tudo, que tal revolucionar os seus hábitos e transformar a sua vida? Viram só? Que bacana? Ih, peraí que deixa eu aparecer. Apareci. Viram só que bacana? É um resuminho do livro O Poder do Hábito, que ajuda pessoas a criarem novos hábitos, né? E eu vou até indicar essa leitura para vocês. Ó, voltei de óculos, deixa eu tirar. Mas o que eu achei interessante que fala muito nesse livro é sobre os hábitos angulares. É justamente aquilo que eu falei. Um bom hábito, ele tende a trazer outras coisas boas para a sua vida também. Ok? E agora a gente vai para a nossa prática. Na verdade não, que eu vou continuar aqui, que eu vou falar sobre alguns livros que eu indico para vocês, já que a gente está no fim do módulo, e no fim de cada módulo eu gosto de falar sobre a bibliografia, eu gosto de falar sobre da onde eu tirei todas essas informações que vocês estão vendo aqui, e aí depois vocês podem ir lá na plataforma que o exercício vai estar disponível para vocês. Mas, continuando a falar sobre leituras, o que eu indico para vocês? A base do material que eu usei aqui, né? Essas aulas aqui é para mostrar para vocês, as aulas são, né, para mostrar a importância da organização, do planejamento, da rotina, da produtividade, do hábito, né? Por que ele é importante, como os benefícios que ele tem para nossa vida e algumas dicas de como colocar isso em prática na sua vida também, né? Então, mas se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos, o que eu indico para vocês? Primeira coisa que eu indico para vocês é esse livro aqui. Deixa eu botar a can inteira aqui. Foi. Esse livro aqui, ó, da Thaís Godinho, chama Vida Organizada. Eu já tenho ele há bastante tempo. Essa menina é fera em organização de vida, em planejamento, em tudo. Ela usa um método chamado GTD, mas não é sobre isso. Ela até cita o método no livro, mas o livro não é sobre isso. O livro é realmente muito bacana para quem quer colocar em prática a parte de organização da vida inteira, tá?
Não é um livro muito grande, deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem, ó. Ele não tem nem 200 páginas. O primeiro, acho que exercício que eu passei pra vocês, inclusive eu tirei desse livro aqui. E é um livro muito legal. Ele vai falar sobre o que a gente falou aqui na aula e mais um pouco, tá? Só que a Thaís, ela não tem só esse livro, ela tem outros. Deixa eu voltar aqui, modo de tela mais câmera. Ela tem outros livros, deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns livros dela que eu já até separei. Ela tem esses livros aqui, ó, esses 3 livros aqui que vocês estão vendo, que os 2 primeiros se repetem. Ela tem o Vida Organizada, que é um apanhado geral de casa e trabalho, de vida, de pessoal, profissional, de tudo. Mas ela tem o Trabalho Organizado e a Casa Organizada também. Eu tenho ambos aqui no Kindle. Não sei se vocês conhecem Kindle, acho que eu já falei de Kindle num outro módulo aqui pra vocês. O Kindle é leitor digital, né? E ele é muito legal, muito bom mesmo. Deixa eu colocar aqui de volta na câmera. Por que um Kindle é bacana? Pra quem tem essa... Pra quem tem esse hábito da leitura, ou mesmo quer ter... Tem gente que ama livro físico, né? Eu não vou falar de paixão por livro físico, cada um tem a sua. Mas, deixa eu botar aqui, Thaís. Thaís Godinho, Trabalho Organizado e Vida Organizada. O Casa Organizada eu não tenho, não. Mas o que tem nesse livro aqui já super ajuda, tá? Quem quer ter uma casa organizada. O outro livro tem muito mais detalhes e é muito mais legal. Então eu indico pra quem quiser. Mas eu tenho aqui no Kindle. Ó, ele tá baixando, que tem muito tempo que eu não leio, que tem um bom tempo que eu li. O Trabalho Organizado. Baixou? Foi. O Trabalho Organizado fala de trabalho, eu indico também a leitura, porque a gente tá com esse curso com foco na vida profissional, né? Então, eu super indico esse livro aqui pra vocês lerem, tá? Ela vai dar métodos, dicas de como você se organizar mais no trabalho, embora aquilo que eu tenha dado pra vocês na aula, de usar o Todoist, o Trello, né? Esses aplicativos já ajudem bastante, tá? E do Kindle, voltando a falar do Kindle. O Kindle é bacana porque você pode ter, tipo, milhares de livros dentro desse leitor aqui digital pequenininho. Eu troquei o meu era sem iluminação, agora tem com iluminação para eu ler de noite também, no escuro. Então às vezes eu boto meu filho para dormir do lado e já abro o Kindle para ler o meu livro e ajusto a iluminação. É muito bacana. Ele custa, sei lá, acho que uns R$300, 350. Tem vários modelos, né? Tem Kindle até de 1.000. Mas esse aqui é suficiente. O pequenininho, você pode ter vários livros em um e carregar para onde você for. Então, vou para um banco resolver algum problema, leva o Kindle, porque enquanto você está na fila, você está lendo, você está usando o seu momento para aprender, para absorver mais informações. E eu indico também O Poder do Hábito, que eu também tenho aqui no Kindle. No outro capítulo eu tinha todos os outros livros físicos, né? Nesse aqui eu já tenho a maioria dos livros. O Poder do Hábito, ó. Charles Duhigg. Tenho ele aqui também, ó. Eu tenho ele aqui, O Poder do Hábito. Eu também tenho e uso, e tá em qualquer lugar. Então, tipo, agora que eu tô revendo essas informações na minha vida, né, são coisas importantes de organização, de hábito e tudo mais, que eu tô aproveitando que eu tô dando essa aula pra vocês pra também fazer algumas mudanças na minha vida. É importante a leitura novamente do livro. Então eu vou lá e vou ler, vou relembrar o que virou hábito na minha vida, né? As dicas que eles dão, o que não virou, o que pode virar, né? Então é avaliar a vida mesmo, como eu falei pra vocês, é avaliar a vida mesmo pra ver o que é importante mudar e o que é importante manter, tá? Então é isso que eu indico pra vocês de leitura. Os 3 livros da Thaís Godinho, mas esse aqui é o principal. Não posso comprar nenhum dos 3, mas quero me aprofundar no assunto. Eu escolheria esse, tá? Esse que fala da vida organizada. Como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. Basicamente tudo que a gente falou aqui, né? O Trabalho Organizado eu indico para quem quer se aprofundar mais na questão do trabalho. Minha rotina de vida tá ok, tenho bons hábitos, mas preciso melhorar na parte de trabalho, na parte profissional. Eu indico o Trabalho Organizado para vocês. E eu quero mudar meus hábitos
Esse livro, O Poder do Hábito, que vocês já assistiram no vídeo, o resumo, tá? Que basicamente o livro trata, mas é claro que no livro tem 1 milhão de outros detalhes que num vídeo de 6 minutos vocês não vão conseguir ver, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo. Eu adorei dar esse módulo aqui pra vocês. Vamos ver qual vai ser o próximo, se vai ser tão prazeroso aqui quanto esse, porque isso é algo, tudo que a gente viu aqui são coisas para a nossa vida a qualquer momento. Em todo momento a gente pode parar e avaliar o que a gente está fazendo de melhor e avaliar o que a gente está fazendo de pior. Nunca vamos ser perfeitos, né, gente? Nunca vai estar tudo rodando 100%. Mas pode rodar, sei lá, os 70%, os 60%, 70%, 80% que a nossa capacidade humana pode deixar acontecer, vamos dizer assim. A gente sempre pode olhar o que nesse momento minha vida pode ficar melhor. Né? Tô dando mole, sei lá, tô devendo na área profissional. Vamos focar em ser organizados, em criar objetivos, metas, planejar, em rotinas para a vida profissional. Minha vida pessoal tá caidinha, tá precisando de uns ajustes. Vamos olhar para nossa vida pessoal e aplicar tudo que a gente aprendeu aqui. Não dá pra gente ser 100% em tudo, mas dá pra gente ser o melhor que a gente pode ser. E aqui eu encerro esse módulo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e não desistam. Criem a rotina de estudos para vocês, criem uma rotina de trabalho e sejam pessoas melhores. Até o próximo módulo.